As 12 chaves de Salomão. O sol nascia sobre Jerusalém quando Elias, um jovem oleiro, sentou-se à porta de sua pequena oficina com as mãos ainda marcadas pela argila do dia anterior. Seu coração pesava mais que as vasilhas que moldava, as dívidas cresciam, os clientes rareavam, e a sensação de que o tempo escapava entre seus dedos era como areia em um relógio quebrado. Foi então que avistou o velho Rabi Ben Yosef, cujo bastão de oliveira batia ritmadamente no chão enquanto se aproximava. O sábio tinha olhos que pareciam guardar séculos de histórias e uma delas, Elias logo descobriria, mudaria tudo. Você busca riqueza, rapaz? Perguntou o Rabi, sem preâmbulos, ao sentar-se ao seu lado. Busco sobrevivência, respondeu Elias, envergonhado. A sobrevivência é a primeira mentira que o medo nos conta. A verdadeira riqueza começa quando você entende que já possui as chaves. E com isso, o velho abriu um rolo de pergaminho desgastado pelo tempo, o livro de Provérbios. Não eram palavras para serem lidas, mas sim vividas, explicou. 12 princípios, 12 portas que, quando abertas na ordem certa, transformavam o comum em extraordinário. 1. A chave do temor sábio, PV 1h07. O toque do oleiro depende da mão que treme ou da que obedece? Indagou o Rabi. Elias entendeu, não era o medo das falhas que o paralisava, mas a falta de reverência pelo ofício. Ao começar cada dia reconhecendo que sua habilidade era um dom e não um direito, suas vasilhas ganharam precisão. Os clientes notaram. A excelência é filha da humildade. 2. A chave da escuta atenta, PV 18h13. Por semanas, Elias ouviu mais do que falou. Escutou as queixas das mulheres no mercado, precisamos de jarras que não quebrem no transporte, os suspiros dos mercadores, o preço do barro subiu. Adaptou seu trabalho. Quem presta atenção às necessidades alheias nunca falta de oportunidades. 3. A chave da língua domada, PV 15h01. Uma manhã, um cliente devolveu uma ânfora trincada. O velho Elias teria discutido, o novo respirou fundo e disse, lamento o inconveniente. Vou refazê-la hoje mesmo. O homem voltou com 3 encomendas. Palavras suaves desarmam conflitos e constroem pontes. 4. A chave da diligência, PV 10h04. O Rabi apontou para as formigas que carregavam grãos ao longo do muro, elas não têm chefe, nem salário, mas trabalham como se o inverno já estivesse à porta. Elias passou a acordar antes do amanhecer. Não era mais o tempo que faltava, era a disciplina que sobrava. 5. A chave da generosidade, PV 11h25. Em um dia de fartura, Elias deu 2 jarras à viúva que pedia esmolas. Na semana seguinte, seu nome foi mencionado no palácio do governador, cujo servo era sobrinho daquela mulher. Quem semeia bondade colhe influência, murmurou o Rabi. 6. A chave da amizade leal, PV 17h17. Seu vizinho, um carpinteiro, salvou-o de um incêndio noturno. Em retribuição, Elias ensinou-lhe a arte da cerâmica. Juntos, criaram peças que nenhum deles faria sozinho. Um homem sozinho é como um carvão isolado, apaga rápido. 7. A chave do planejamento, PV 21h05. O Rabi desenhou no chão, primeiro, a argila. Depois, a roda. Por último, o fogo. Elias passou a anotar cada etapa das compras de matéria-prima às entregas. O caos deu lugar à ordem, e a ordem, a lucros. 8. A chave da paciência, PV 14h29. Uma encomenda real demorou meses para ser paga. Elias quase desistiu, mas o Rabi lembrou, o trigo não nasce no dia seguinte à semeadura. Quando o pagamento chegou, veio com um convite para fornecer à corte. A pressa é inimiga da colheita. 9. A chave da integridade, PV 10h09. Um comerciante ofereceu ouro para que Elias falsificasse selos em suas peças. Recusou. 2 meses depois, o mesmo comerciante foi preso por fraude e seus antigos parceiros procuraram Elias. A reputação é como cerâmica, uma vez quebrada, dificilmente se conserta. 10. A chave do autocontrole, PV 16h32. Em uma festa, Elias bebeu menos que os outros. Ao amanhecer, enquanto os rivais gemiam de ressaca, ele negociou um contrato vantajoso. Quem domina seus impulsos comanda seu destino. 11. A chave da alegria no trabalho, PV 15h15.
O rabi notou sua expressão sombria, um oleiro triste faz vasos opacos. Elias começou a assobiar enquanto trabalhava. As peças ganharam leveza, e os fregueses, sorrisos. A excelência nasce da paixão, não da obrigação. 12. A chave da herança eterna, PV 13h22. Anos depois, Elias não era mais um artesão, mas um mestre com 10 aprendizes. Seu nome ecoava além de Jerusalém. O rabi, já idoso, tocou seu ombro: você deixou de herdar prata para tornar-se um legado. Essa é a riqueza que nem a morte rouba. Ao entardecer, Elias fechou a última porta de sua oficina, agora uma escola de oleiros. Olhou para as mãos, ainda marcadas pela argila, mas também pela sabedoria. As 12 chaves não eram segredos, estavam lá desde sempre, escondidas nas páginas que poucos se davam ao trabalho de viver. E, como o barro que se transforma em vasilha, ele também fora moldado não pelo acaso, mas pela escolha diária de girar a roda na direção certa. O vento soprava suave sobre os telhados de Jerusalém quando Elias, agora com os cabelos prateados pela idade, sentou-se no pátio da escola. À sua frente, os aprendizes trabalhavam em silêncio, cada um com seu torno, cada um com sua luta contra a argila teimosa. Entre eles, um jovem de olhos escuros e mãos trêmulas tentava, pela 10ª vez, centrar o barro. A peça desabava, e o desânimo lhe curvava os ombros. Elias não disse nada. Aproximou-se, pegou um punhado de argila fresca e colocou-a nas mãos do aprendiz. A terra não obedece à pressa, murmurou, enquanto seus dedos, ainda firmes apesar dos anos, guiavam os do rapaz. Ela responde ao toque que sabe esperar. Sob a orientação do mestre, o barro começou a girar, lento, até formar um pequeno vaso, simples, mas perfeito em sua imperfeição. O jovem olhou para Elias, os olhos úmidos. Como o senhor sabe quando está pronto? O velho oleiro sorriu, secando as mãos no avental. Quando a peça já não precisa de você para existir. Aqueles eram os últimos dias de Elias. Ele sentia no peito o peso dos anos, mas também a leveza de quem cumprirá seu propósito. À noite, enquanto os aprendizes dormiam, ele revisitava as 12 chaves em sua memória, não como lições ensinadas, mas como cicatrizes que contavam uma história. A primeira chave, o barro, não mente, ainda doía quando ele recordava o dia em que sua própria arrogância destruíra meses de trabalho. A segunda, a paciência, a ferramenta mais afiada, o fizera esperar anos até que suas mãos aprendessem a ouvir argila em vez de dominá-la. Naquela madrugada, Elias acendeu uma lamparina e pegou um pergaminho desgastado pelo tempo. Com tinta fresca, escreveu não as 12 chaves, mas uma única frase: o segredo não está em fazer, mas em se deixar refazer. Depois, enrolou o papel e o colocou dentro de um vaso ainda úmido, selando-o com argila. Quando o barro secasse, a mensagem ficaria presa ali, como um segredo esperado por mãos futuras. Pela manhã, chamou os aprendizes. Hoje não trabalharemos, anunciou. Hoje ouviremos. Levou-os até o vale onde, décadas antes, colhera sua primeira argila. Lá, sob a sombra de uma figueira centenária, contou-lhes não sobre técnicas, mas sobre o rabi que lhe ensinara a ver além do óbvio, sobre as noites em que chorara por vasos quebrados, sobre o dia em que entenderá que a verdadeira obra-prima não era o que suas mãos criavam, mas o que sua vida inspirava. Quando o sol estava alto, Elias pegou o vaso selado e o entregou ao aprendiz mais novo. Guarde isso até que suas mãos saibam o que seus olhos ainda não veem. O rapaz segurou o objeto com reverência, sem saber que dentro dele estava não uma resposta, mas uma pergunta que só o tempo poderia revelar. Naquela tarde, Elias adormeceu sob a figueira, e seu último suspiro foi tão suave quanto o toque que molda a argila sem deixá-la saber que está sendo transformada. Os aprendizes o enterraram no mesmo vale, e sobre sua tumba plantaram uma muda daquela mesma figueira. Com o tempo, suas raízes se entrelaçariam com os ossos do mestre, e seus galhos abrigariam novos oleiros, que viriam ali não para buscar chaves, mas para aprender que algumas portas só se abrem quando paramos de forçá-las. E assim, a oficina continuou. As rodas giraram, o barro foi molhado e seco, quebrado e remendado, e as 12 chaves, agora 13, com a última escrita por Elias, passaram a ser não um código, mas um eco. Porque a verdadeira herança não são as coisas que deixamos para trás, mas as vidas que, sem perceber, moldamos enquanto tentávamos apenas não errar demais. Os anos se dobraram sobre si mesmos como a borda de um vaso ainda úmido, e a oficina resistiu.
As paredes, antes marcadas pelas mãos de Elias, agora carregavam as impressões de outros, dedos grossos de meninos que chegavam com medo de errar, palmas calosas de mulheres que tinham aprendido a ouvir o barro antes de dominá-lo. A figueira crescerá além do que qualquer um imaginara, seus ramos estendendo-se como braços sobre o telhado de telhas, e às vezes, quando o vento soprava do vale, as folhas roçavam as janelas abertas, deixando um rastro de sombra dançante sobre as peças em repouso. Entre os aprendizes, havia uma menina chamada Lira. Ela chegará com 12 anos, magra demais para a enxada, mas com olhos que pareciam já conhecer o peso das coisas. Não falava muito, apenas observava, e quando finalmente tocou o barro pela primeira vez, suas mãos não tremiam. Elias teria reconhecido aquele gesto não a hesitação de quem teme falhar, mas a paciência de quem sabe que o erro é apenas outra forma de diálogo. Lira aprendeu rápido, mas não da maneira que os outros esperavam. Enquanto os demais se apressavam em dominar as técnicas, ela se demorava nos intervalos, o silêncio entre uma volta da roda e outra, o instante em que o barro, ainda mole, decide se vai ceder ou resistir. Um dia, ao limpar o porão da oficina, encontrou uma caixa de madeira esquecida atrás dos sacos de argila. Dentro, envelopes amarelados guardavam as cartas que Elias trocara com outros mestres, algumas com esboços de peças nunca terminadas, outras com frases soltas como a queima revela o que as mãos escondem ou a não há vaso que não carregue a marca do fogo que o fez. Lira não mostrou a ninguém. Em vez disso, passou a ler uma carta por semana, como se fossem lições deixadas só para ela. Com o tempo, começou a produzir peças estranhas, tigelas com bordas assimétricas que, quando cheias, pareciam derramar a luz de maneira diferente e jarros cujos pescoços se estreitavam em ângulos impossíveis, mas que, ainda assim, mantinham o equilíbrio. Os outros aprendizes cochichavam que ela estava desperdiçando argila. O mestre atual, um homem chamado Rael, franzia a testa ao ver aquelas formas, mas nunca as quebrou. Ele próprio fora aluno de Elias e, embora não entendesse, lembrava-se de uma frase que o velho repetia: o barro não mente, mas às vezes sussurra para quem sabe ouvir. Até que um dia, um mercador de passagem parou na oficina. Vinha de longe, de uma cidade onde os oleiros eram tão precisos que suas peças pareciam feitas por máquinas. Ele olhou as tigelas de Lira, virou-as nas mãos, e seu rosto acostumado a calcular valores ficou imóvel. Depois, sem dizer nada, comprou tudo. Não por um preço alto, mas por um acordo, que Lira o acompanhasse até a cidade, para ensinar. Rael quis proibir. Os outros aprendizes murmuraram sobre ingratidão. Mas Lira apenas embalou suas ferramentas em um pano, colheu uma folha da figueira e guardou-a no bolso. Antes de partir, deixou uma carta na caixa de madeira, endereçada a ninguém em particular. Nela, escrevia: Elias dizia que as chaves não abrem portas, mas sim, revelam que já estávamos do lado de dentro. Eu só queria saber o que tem do outro lado do silêncio. A oficina ficou mais quieta depois que ela foi embora. As rodas continuaram a girar, o barro a secar, as peças a queimar no forno. Mas às vezes, quando o vento vinha do norte, trazia um cheiro de terra molhada e cinzas, e os aprendizes mais novos juravam ouvir o som de uma roda girando sozinha no porão. Rael nunca comentava. Ele apenas acendia a lamparina ao anoitecer e deixava a porta entreaberta, como se esperasse que alguém ou algo voltasse para terminar uma conversa interrompida. O porão da oficina era um lugar que os aprendizes evitavam. As paredes de pedra suavam umidade, e o ar pesava com o cheiro de argila velha e carvão queimado. Lá embaixo, entre caixas de ferramentas enferrujadas e prateleiras cobertas de teias, havia uma roda de oleiro diferente das outras. Não era maior nem mais bem trabalhada, mas suas tábuas, desgastadas pelo tempo, pareciam absorver a luz em vez de refleti-la. Diziam que havia sido trazida de um mosteiro abandonado nas montanhas, onde os monges moldavam vasos para guardar as cinzas dos que morriam sem nome. Rael descia até lá apenas quando a oficina estava vazia. Sentava-se diante da roda, passava os dedos pelas fissuras da madeira e esperava. Não por voz, não por sinal, apenas pela certeza de que algo, em algum lugar, respondia aqueles sulcos no barro que ele deixava para trás. Às vezes, quando o silêncio se tornava denso demais, ele pressionava a palma da mão contra a argila úmida e sussurrava o nome dela, como se fosse uma senha. A mulher que partirá não tinha nome conhecido. Os aprendizes a chamavam de a forasteira, ou simplesmente ela, como se fosse mais uma sombra do que pessoa. Viera numa tarde de tempestade, com as mãos marcadas por queimaduras antigas e um saco de pano cheio de sementes secas.
Não pediu abrigo, apenas água e um canto para trabalhar. Durante semanas, moldou vasos sem fundo, peças que não serviam para guardar nada, apenas para serem quebradas ao secarem. Rael observava em silêncio enquanto ela misturava cinzas à argila, como se tentasse fixar algo que já havia se perdido. Na noite em que ela foi embora, deixou além da carta um objeto sobre a bancada, um pequeno frasco de vidro soprado, tão fino que parecia feito de gelo. Dentro, uma folha de figueira enrolada sobre si mesma, igual a que levará no bolso. Rael não o tocou por dias. Quando finalmente o fez, notou que a folha não estava seca, mas viva úmida ao toque, como se tivesse sido colhida naquele instante. E, no centro do vidro, entre as veias da folha, havia uma sombra que se movia muito devagar, como um peixe preso em âmbar. Ele guardou o frasco na gaveta da mesa de trabalho, entre os cinzéis e as agulhas de osso. Não falou do assunto com ninguém, mas à noite, quando os aprendizes dormiam, acendia a lamparina e observava a sombra dentro do vidro. Às vezes, ela se esticava, como se tentasse alcançar as paredes do frasco. Outras, encolhia-se até quase desaparecer. Rael começava a suspeitar que não era uma sombra, mas uma ausência moldada em forma de coisa, algo que só existia porque faltava em outro lugar. Uma madrugada, enquanto o vento uivava pelas frestas das janelas, a roda do porão começou a girar sozinha. Não com estrépito, mas em um ritmo lento e constante, como se alguém estivesse trabalhando o barro com mãos experientes. Rael desceu as escadas com a lamparina tremendo na mão. A roda estava úmida, e sobre ela havia um vaso inacabado, suas paredes tão finas que a luz atravessava a argila como através de um véu. No fundo, quase imperceptível, estava gravado um símbolo, uma espiral que se fechava sobre si mesma, igual às marcas que a forasteira deixava nas peças antes de queimá-las. Ele não tocou no vaso. Sabia que algumas coisas, uma vez iniciadas, não podiam ser interrompidas. Subiu de volta, apagou a lamparina e deixou a porta do porão entreaberta, como sempre. Na manhã seguinte, o vaso havia secado e rachado ao meio. Dentro, em vez de cinzas, havia um punhado de sementes idênticas às que a mulher trouxera consigo. Rael as plantou no quintal, ao pé da figueira velha, e esperou. As sementes não brotaram. Mas naquela noite, quando o vento voltou a soprar do norte, a figueira floriu pela primeira vez em décadas. E entre suas folhas, pendurado como um fruto fora de estação, estava outro frasco de vidro vazio. As semanas passaram e a figueira permaneceu carregada de flores brancas, pesadas como cera, que não caíam nem murchavam. Os vizinhos murmuravam, mas Rael ignorava. Ele sabia que a mulher não voltaria, pelo menos não da mesma forma. Uma tarde, enquanto regava as plantas, notou que o frasco vazio no galho mais baixo estava agora cheio de um líquido espesso, da cor do âmbar escuro. Não havia rolha, mas o conteúdo não vaza. Ao aproximar-se, viu que dentro do vidro flutuava uma pequena espiral de osso, igual ao símbolo gravado no vaso quebrado. Rael não o tocou. Em vez disso, cobriu o frasco com um pano escuro e esperou. Naquela noite, sonhou com a forasteira. Ela estava de pé no meio do quintal, vestida com o mesmo manto surrado, mas seu rosto não era mais uma sombra, tinha traços definidos, uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda. Não falou. Apenas estendeu a mão e, quando Rael olhou para a própria palma, viu que também trazia a mesma marca em espiral, agora tatuada em sua pele. Acordou com o cheiro de queimado. No porão, o vaso rachado havia se recomposto, intacto, e dentro dele ardia uma chama azulada, sem consumir o barro. As paredes estavam cobertas de símbolos iguais ao da sua mão, espirais que se fechavam, uma sobre a outra, como cicatrizes de algo que nunca cicatrizara de fato. Ele soube então que a colheita não seria de frutos, mas de silêncios. E que as sementes que a mulher deixará não estavam no solo, mas dentro dele, germinando devagar, à espera do momento em que o vento do norte soprasse outra vez.